Olá! O programa Saúde e Consciência de hoje vai falar sobre enfermagem em oncologia, mais precisamente, enfermagem em quimioterapia. Também vamos falar sobre biossegurança em quimioterapia. Agora vamos conversar com a professora Eveline Justino, que é mestre em enfermagem e que vai falar um pouco para a gente sobre esse assunto, enfermagem em quimioterapia e enfermagem em oncologia. Tudo bem, professora? Tudo bem. Obrigada por você ter vindo aqui, aceitar o nosso convite. Você é mestre em enfermagem, Eveline? Isso mesmo, eu fiz mestrado em enfermagem na Universidade Federal do Paraná. Foi difícil a entrada lá? Como é a seleção na Federal? Todo mundo tem assim como um mito, né, entrar na Universidade Federal. Sim, eu já até tinha esse mesmo conceito, né, de entrar numa faculdade federal, a dificuldade que seria. Então, eu fiz residência em enfermagem oncológica antes do mestrado e eu tentei entrar no mestrado durante a residência. Mas eu fiz mais como um teste, a prova, para ver como funciona, para poder me preparar melhor. Então, eu fiz essa prova um ano anterior e durante um ano eu comecei a me preparar, investindo no currículo, que é bem importante, né, participar de eventos, ter trabalhos publicados, e também estudando o conteúdo que cai na prova. Então, para entrar no mestrado em enfermagem da Federal, a prova é composta por 3 etapas. A primeira é a prova escrita, onde há o sorteio de um tema, e o candidato tem que elaborar uma redação. Passada essa etapa, se o candidato for aprovado, ele vai para a segunda etapa, que é a análise do currículo, e posteriormente tem uma entrevista em grupo e depois individual com o orientador. Então, a entrada não é muito fácil, mas nada que se dedicar, né, estudar, não seja possível. Às vezes tem alguns profissionais na área de enfermagem, da nossa área, né, que costumam acreditar que precisa ter conhecimento na universidade para poder entrar. É verdadeira essa situação? Eu também tinha essa mentalidade, né? Que a gente precisava ter alguém conhecido, já ter um contato, um vínculo, principalmente com o orientador, né? Ou ter sido egresso da faculdade, facilitaria. Mas no meu caso foi bem interessante, porque eu tinha vontade de fazer mestrado, já desde o finalzinho da graduação eu já pensava, um dia eu vou fazer mestrado. E quando eu me inscrevi no mestrado da Federal, eu não conhecia nenhum dos professores, nunca tinha visto nenhum deles. E eu escolhi o professor, o orientador, com afinidade ao meu tema, né, a minha experiência, que era na oncologia. Então, o professor que trabalhava com doença crônica era o que mais tinha afinidade com a minha área. E eu optei por ela sem conhecê-la. E foi passando as etapas, chegou no final, ela teve a entrevista, a gente conversou, eu já tinha sido aprovada nas etapas anteriores, então assim, eu não conhecia. E eu até indico, né, as pessoas a não terem esse medo, né, não desistirem, né, não deixarem de tentar por pensarem que não é possível, por não conhecer algum professor, ou por não ter sido parte, né, Só ter uma indicação. Isso, né? Exatamente. A residência, você fez a residência antes do seu ingresso no mestrado? Isso, foi antes do mestrado. Quanto tempo de residência? Residência são 2 anos. 2 anos em que o profissional, né, ele fica dedicado exclusivamente ao hospital. Então, a residência ela funciona numa tríade de ensino, trabalho e pesquisa. Então, a gente trabalha estudando e estuda trabalhando. Então, ao mesmo tempo que a gente adquire o conhecimento na área específica, a gente também adquire a experiência que é tão requisitada hoje em dia, né, para entrar no mercado de trabalho. Então, são 2 anos de dedicação exclusiva, a carga horária é bem extensa, então é de segunda a sexta, 8 horas por dia, mais plantões de finais de semana. Então, é bem puxado, mas vale a pena. O seu mestrado foi na área de enfermagem mesmo, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Isso. Né? Uhum. A sua residência foi aonde? Foi no Hospital Erasto Gettner, em Curitiba também. E você recebeu bolsa para a residência? Sim, a residência ela conta com uma bolsa, um auxílio, né, para o aluno ficar dedicado exclusivamente à residência. Mas eles não oferecem moradia? Quando eu entrei na residência, tinha o alojamento do hospital.
Mas no segundo ano, a partir do segundo ano, as novas vagas já não contavam com essa moradia. Refeição, a gente fazia todas as refeições no hospital. Além da bolsa aqui? Além da bolsa, isso. E para você entrar, a residência ainda, faz tempo que você fez a residência, Evelyn? Faz 4 anos, Você 3 anos. Sabe me dizer se ainda eles ofertam vagas em residência lá? Sim, são, se eu não me engano, são 3 vagas na residência enfermagem, e agora ela é multiprofissional. Então, tem vagas na enfermagem, tem vagas para fisioterapia, nutrição, serviço social também, psicologia. Então, ela é uma residência multiprofissional, conta com 3 vagas anuais e teve reconhecimento do MEC há pouco tempo, então a bolsa até subiu um pouco o valor dela. Agora, a questão da moradia, parece que essa questão eles não oferecem mais. E para você entrar na residência lá, você fez uma prova? Também. A residência do Hospital Erasto Gettner tem a seleção, tem a prova escrita, que era uma prova de múltipla escolha, depois análise do currículo e entrevista também, essas 3 etapas. Mas a forma de seleção varia um pouco de cada programa de residência. Então, pode ser que em outros locais não sejam essas 3 etapas, varia. E quando você fez a residência, eram quantas vagas? Quando você fez o processo? Eram 3 Eram vagas. 3 também. E no mestrado eram quantas vagas? No mestrado eram 24 vagas. Para o meu orientador, a minha orientadora tinham 2 vagas disponíveis. Então foi na competência mesmo, né? Tanto na residência como no mestrado. Mas a gente ainda vai um pouco além, um passo atrás, né? Antes da residência, você fez sua graduação aonde? Na Universidade Paranaense. Então você é a nossa egressa, né? Você cursou enfermagem na Unipar de Cascavel. Cascavel. E você já tinha essa perspectiva quando estava fazendo a graduação? Você já estava focada desde o início? Você já era da área? Não, eu não tinha curso técnico. Durante a faculdade, eu fiz estágio não curricular, né? Em uma clínica de exames diagnósticos, e no 3º, 4º ano eu comecei a ter essa visão de querer entrar numa residência, pensava já no mestrado, e a partir do 4º ano eu comecei a me dedicar exclusivamente à graduação, investindo no currículo. Então eu participava de vários eventos, participava de monitorias, fui monitora de 2 disciplinas, participei de projetos de iniciação científica por 2 anos, até vim ao Moarama nos encontros de iniciação científica. Então, durante a graduação, mas a partir da metade para frente, eu comecei a ter essa visão do mestrado, residência, e comecei a investir no meu currículo, estudar mais, pensando nas provas que eu iria enfrentar pela frente. E aí você investiu, foi para a residência foi para o mestrado. Nesse período da residência, você sabe que você já falou, trabalhava no serviço, né, que é o serviço e aprendizado ao mesmo tempo, serviço e ensino. No período do mestrado, você também conseguiu fazer dedicação exclusiva? Não, teria essa possibilidade. Eu também tenho uma bolsa, né, que o MEC disponibiliza para o mestrado, mas eu acabei trabalhando numa clínica de quimioterapia, que era do mesmo grupo que dos médicos do Hospital Erasto Gettner. Eles tinham uma clínica particular, então eu acabei trabalhava durante o dia, de quarta a sábado eu trabalhava nessa clínica, e as aulas do mestrado eram na segunda e na terça. Então eu era liberada da clínica para cursar o mestrado. E aí, fim do seu mestrado, como é que você foi parar em Foz do Iguaçu? Em Foz do Iguaçu, né? Eu retornei para Cascavel um ano atrás, em maio de 2012. E eu retornei num período em que não tinham vagas nas faculdades de Cascavel. E o meu foco é a docência. E não conseguindo vaga disponível em Cascavel, eu acabei enviando currículo para outras cidades próximas a Cascavel. E acabei sendo chamada para ministrar a aula numa faculdade. Na Uniamérica? Na Uniamérica, em Foz do Iguaçu. E aí foi aprovado no concurso da UniOeste? Isto. Sua formação é uma formação bastante coesa, né? Você focou o teu futuro profissional e conseguiu aí alcançar o teu objetivo, não é verdade? Estou conseguindo. Agora você está aguardando ser chamada no concurso da UniOeste. E aí virar para Cascavel ou vai ficar ali em Foz? Eu vou continuar em Foz.
a princípio, não posso transferir para Cascavel, que é a minha cidade de origem, mas quem sabe futuramente eu volte para Cascavel, mas a princípio eu vou continuar, vou ficar em Foz mesmo. Eveline, em rápidas palavras, o que você falaria para o aluno de graduação? Aquele que está assim, puxa, errei na profissão, ganha muito pouco, não era isso que eu queria, eu pensei que eu ia ficar rico. O que você falaria em relação a isso? A enfermagem, ela passa por um período, né, difícil, de pouca valorização profissional, mas é uma escolha. Então, se o aluno tem essa vocação, tem essa vontade de atuar junto ao paciente, de prestar os cuidados, ele está na área certa, sim. Então, tem que levar muito em consideração a vontade, a escolha do aluno e ir para frente. É bom também se especializar, fazer mestrado, quem sabe atuar na assistência e também na docência, pensando financeiramente, né, ter um ganho maior. Mas se o aluno sente que tem a vocação e gosta do cuidado direto ao paciente, ele está na área certa, sim, e pode se aperfeiçoar, valorizando mais a sua profissão, né, a sua categoria profissional. E uma coisa que você falou que é importante, né, Eveline, a assistência, ela é um dos pilares para você ir para a docência, não é verdade? Porque é complicado você ser docente sem antes ter vivenciado uma situação, principalmente na nossa área. Né? É importante, sim, vivenciar antes. E quem sabe conciliar futuramente, né, continuar na assistência e na docência também. E tem a parte da pesquisa, a gente às vezes esquece, né, não lembra que a enfermagem pode ser pesquisador, sim, né? Então tem mais essa vertente da enfermagem. E como é você voltar agora, nossa egressa, vou dividir isso com a professora Neuci, que é coordenadora em Cascavel, né? Mas você é a nossa egressa, a Unipar são vários campos, mas somos uma única universidade. E agora você volta como professora da pós-graduação. Como é essa experiência para você? É uma satisfação muito grande poder retornar, né, a instituição que iniciou, que me deu essa visão de querer ir além, de não ficar apenas na graduação. Já durante a faculdade, já me trouxeram elementos, já me forneceram elementos que eu pudesse ter uma visão mais ampla. Então, é uma satisfação muito grande estar de volta aqui. Eveline, como é trabalhar, como é o dia a dia do trabalho dentro de um hospital que atende a oncologia? Bom, quando a gente pensa em oncologia, geralmente a população, no geral, pensa em morte, né? A primeira coisa que vem à mente é a morte, né? Mas a gente tem muitos casos de pacientes que encaram o tratamento, que é muito desgastante, não só quimioterapia, como cirurgia, radioterapia, e que conseguem vencer o temido câncer, né? Então, o profissional, ele tem que encontrar o equilíbrio. Então, ele não pode ser tão frio a ponto de não valorizar as queixas, as emoções do paciente, e também não pode ser tão emotivo a ponto de se abalar, né? E acabar interferindo na própria vida dele, não é verdade? Sim, então a gente tem que conseguir encontrar o equilíbrio e tentar prestar assistência da melhor maneira possível, mais humanizada possível e baseada sempre no lado científico também, humano e científico. Em relação às soluções quimioterápicas que são utilizadas, a grande maioria é manipulada pela enfermagem. Não, como é que é? Não, hoje em dia os hospitais de grande porte, assim, eles contam com farmacêuticos para realizar a manipulação. Porém, o enfermeiro, na ausência do farmacêutico, ou mesmo em outras cidades menores de pequeno porte, pode manipular, preparar a quimioterapia, sim. A gente é amparado pela RDC, então é possível o enfermeiro manipular, sim. E no momento da execução dessa assistência, no momento da instalação dessa quimioterapia, que cuidados o profissional precisa tomar? No momento da preparação são diferentes os cuidados, né, do profissional que manipula do profissional que administra. Então, durante a administração do quimioterápico, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, sobre a supervisão do enfermeiro, ao instalar a quimioterapia, ele tem que ter alguns cuidados. Então, a paramentação, o avental tem que ser impermeável, fechado na frente, de manga comprida, com punho ajustável. Também ele vai usar
luva toda vez que for instalar qualquer solução quimioterápica. Quanto à utilização de óculos e máscara, é facultativo, então é de acordo com cada instituição. Porém, a maioria acaba optando pela utilização pelo menos da máscara, não a cirúrgica, mas a máscara com filtro de carvão. Então, assim, o óculos já é mais difícil, mas é opcional a utilização ou não. Esse uso da máscara, toda essa paramentação, é para proteger o profissional ou para proteger o paciente que já está com a imunidade baixa, ou para ambas? É para proteger principalmente o profissional. O paciente ele tem a sessão de quimioterapia, às vezes a cada 21 dias ou semanalmente, mas ele entra em contato com a quimioterapia devido à patologia que ele se encontra, né? Já o profissional, ele é uma pessoa saudável, que ao entrar em contato com essas soluções, ele pode futuramente desenvolver alguma patologia por essa exposição. E como ele está diariamente, por um longo período de horas exposto a esse risco, então ele deve se proteger, principalmente pela sua saúde. E por ser um serviço assim de exposição, um serviço insalubre, né? Ele tem a mesma rotina, por exemplo, que o técnico de raio-x tem, porque ele faz exames periódicos também. Existe que exame é mais solicitado? Você tem conhecimento disso? Sim, os exames são na admissão, é feito o exame admissional e depois, com uma frequência de a cada 6 meses, é feito o hemograma com plaquetas, também para identificar se existe alguma alteração a nível sanguíneo no profissional. Já o profissional que trabalha com radioterapia, os cuidados são um pouco diferentes, então ele vai ter o dosímetro, que é como um equipamento que vai mostrando a dosagem de radiação que ele está recebendo. Então, o profissional da quimioterapia, ele passa por exames laboratoriais com um período mais curto do que um profissional que trabalha em outro setor do hospital. O quimioterápico, a solução quimioterápica, ela vem num frasco plástico igual o de soro? Ou é um frasco de vidro? Não, são frascos de soro mesmo. Geralmente a quimioterapia ela vem em ampola, o farmacêutico ou o enfermeiro que estiver manipulando, ele utiliza uma capela de fluxo laminar, onde não tem a circulação de ar, para fazer a aspiração do quimioterápico que vem em ampolas e ele dilui numa solução ou fisiológica ou glicosada, de acordo com cada orientação de cada quimioterápico. Então, ele é bem similar a um frasco de soro, mas ele possui dentro os quimioterápicos, então, diluídos. E o descarte desse material, desde a seringa, ampola, ele é um descarte mais específico? Ele entra no lixo hospitalar? Como funciona? Não, tem o lixo químico da quimioterapia mesmo. Então, o frasco de soro que tem essa solução de quimioterapia não pode ser desprezado no lixo hospitalar. E também é importante falar sobre isso, que os profissionais da limpeza, do serviço de apoio, do hospital, eles também devem passar por um treinamento e eles também devem se paramentar adequadamente para manusear esse lixo. Então, não é qualquer profissional que pode chegar e fazer o manuseio, o descarte desse lixo. Então, o resíduo da quimioterapia, o resíduo do tratamento oncológico, ele tem um destino diferenciado. Diferente, isso. Porque o frasco de soro fisiológico por si só, ele pode ser reaproveitado, né? Às vezes as pessoas vendem aí para reciclagem. O da quimioterapia já não. Não, não pode. Ele é mais rigoroso o descarte desse material, desse lixo, desse resíduo, né? Até alguns excrementos, alguns vestimentas, materiais que entram em contato com o paciente, também eles têm um cuidado maior também no seu destino. Geralmente o lixo, o resíduo da oncologia, ele é incinerado, então tem toda uma série de cuidados mais especiais. E em relação a treinamento, né? Você ficou 2 anos dentro de um hospital especializado em oncologia. Como funcionava a parte de educação continuada? É um treinamento periódico, todos os profissionais que trabalham nesse serviço precisam passar, você falou do pessoal do auxiliar de serviços gerais? Isso. Então, sim, o treinamento em oncologia ele é mais rigoroso devido a todos esses riscos que os profissionais estão expostos e também a especificidade que é trabalhar com um paciente oncológico.
No hospital, no Erasto especificamente, os profissionais eles tinham a educação continuada com o calendário já predisposto deles, mas nós, residentes, a gente também tinha um calendário à parte em que os profissionais eram convidados a participar, que eram nossas aulas, que faziam parte da residência, aberta ao público também da área da saúde do hospital. Então, além das aulas, dos treinamentos da educação continuada, tinham também a nossa contribuição como residentes na educação em serviço para os profissionais. Bom, a gente falou então sobre a questão da proteção do profissional, que inclusive esse é um assunto que você aborda na pós-graduação aqui da Unipar, né? Que você fala de biossegurança em oncologia. E em relação à proteção com o paciente, né? Existe alguma coisa assim que precisa se tomar cuidado para não agravar a situação dele? O paciente oncológico, principalmente após passar por algumas sessões de quimioterapia, ele fica mais vulnerável a alguns micro-organismos, bactérias, vírus. Então, o profissional que lida com esse paciente, ele não pode estar gripado. Se ele tiver com herpes simples também, ele deve ser afastado. Qualquer doença que esteja contagiosa ou que esteja em virulência ativa, o profissional deve ser afastado visando a saúde, a recuperação do paciente oncológico. Então, ele requer, sim, mais cuidados do que um paciente que não oncológico. A quimioterapia nem sempre ela necessita ser hospitalar, ela pode ser ambulatorial, né? E eu já ouvi e, ao mesmo tempo, ouvi, né? Alguns comentários, às vezes o paciente está com uma máscara e as pessoas não entendem o porquê da máscara e se questionam. Qual é o objetivo? Esse paciente que faz a quimioterapia ambulatorial, ele pode circular na rua, na área pública, porém ele tem que estar de máscara. Existe um período após a quimioterapia em que a imunidade do paciente tem a tendência de ter uma queda, que é entre o 7º ao 14º dia após a aplicação da quimioterapia. Então, nesse período, principalmente, o paciente ele pode sim utilizar a máscara, mas a gente também orienta que nesse período de 7 dias, do 7º ao 14º, o paciente evite, né, se expor a locais que têm aglomerações de pessoas, como cinema, mercado, shopping. Então, nesse período, o paciente tem que ficar um pouco mais afastado, se possível, ou se não, né, utilizar a máscara. E a máscara correta seria essa com filtro de carvão ou essa molinha? Porque a filtro de carvão é aquela que parece assim uma tartaruguinha, né? Isso, E existe essa outra mais fininha que a gente vê na estética ser usado, em várias áreas serem usadas. Qual é a máscara que o paciente deveria usar caso ele precise estar em alguma área pública? Não, ele pode utilizar a máscara simples, a cirúrgica mesmo, para essas situações, tá? Não há necessidade de ser de filtro de carvão. Não. E em relação à sua vivência, você se deparou com muitas situações dentro do hospital, né? Existe uma fragilidade maior em relação a essa patologia no paciente, não existe? Existe. Muitas vezes a gente acaba se comovendo com alguns casos, principalmente quando envolve crianças, né? Até a pediatria oncológica é uma área que eu já não tenho afinidade justamente por não conseguir vivenciar, não conseguir lidar com essas questões, não conseguir entender, né? Acho que a maioria das pessoas também acabam sofrendo com essa situação de não conseguir de se perguntar, né? Mas por que uma criança passar por essa situação? Então, eu particularmente já não consigo lidar com pacientes pediátricos em oncologia. Fora, a gente acaba encontrando alguns subsídios, eu acho que individuais, para conseguir lidar com as situações. E muitos pacientes, eles trazem vivências, experiências, e eles acabam também acabam nos confortando também com as histórias deles. Ok. Obrigada, Eveline, por você ter vindo aqui falar conosco. Eu espero que você continue fazendo parte do corpo docente da pós-graduação de Enfermagem e Oncologia da Unipar e sucesso aí na sua carreira que está bem ascendente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Nós ficamos por aqui. Eu espero vocês no nosso próximo programa. Até lá!